Olá pessoal, tudo bem? Sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Matemática Góes. Eu sou o professor Alessandro Góes e na aula de hoje nós vamos trabalhar alguns exercícios sobre distribuição de probabilidades. Na primeira aula sobre distribuição de probabilidades a gente viu uma parte mais teórica e também diversos exemplos sobre as chamadas de distribuição de probabilidade e hoje vamos resolver alguns exercícios tanto sobre a distribuição de Bernoulli como sobre a distribuição binomial. Espero que vocês aproveitem. Vamos lá? Para iniciar então essa segunda aula sobre distribuição binomial, vamos começar com um resumo daquilo que a gente viu na primeira aula. Quais são características aí de um experimento binomial? Uma coisa bem importante, eu sempre tenho que ter eventos idênticos. De nada adianta eu pensar que eu taco uma moeda que tem aí cara e coroa e depois eu taco um dado que tem 6 faces. Eu não tenho eventos idênticos. Ou tacar um dado de 6 faces e um dado de 20 faces, né, que são coisas plenamente diferentes. Segundo, são possíveis apenas 2 resultados em cada evento, sucesso ou fracasso. E aí, como eu falei, bem importante você definir exatamente o que é o sucesso do seu evento e o que é o fracasso, para poder calcular as probabilidades. Terceiro, a probabilidade de sucesso ou de fracasso não se modifica para cada evento. Eu não posso pensar que, ao lançar um dado e obter um número, a minha chance é 1, e no próximo lançamento essa probabilidade se modificar. E 4 e último, os eventos são independentes. Ao lançar um dado, isso não interfere no lançamento do segundo dado. Os eventos são totalmente independentes. Vamos ver, então, rapidamente aqui, exemplos um pouquinho diferentes. Qual a probabilidade da gente obter exatamente 2 caras em 5 lançamentos de uma moeda não viciada? Primeira coisa bem importante aqui é definir o que é sucesso e o que é fracasso. Eu vou definir então aqui como sucesso obter cara e como fracasso obter coroa. Só que tem um detalhe, a probabilidade de obter cara é de 1 em 2 e a probabilidade de obter coroa também é de 1 em 2, que é exatamente de 50%, tanto para uma quanto para outra. E nesse caso, qual é a probabilidade, então, de em 5 eventos eu obter exatamente 2 caras? Vamos lá, então. A primeira coisa é fazer a combinação de 5 elementos separados em grupos de 2. Você pode calcular isso tanto na calculadora, digitando 5NCR2, ou fazer lá 5 fatorial, dividido por 2 fatorial, 5 menos 2 aqui, 3 fatorial. Isso é 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Eu coloco esse 3 fatorial aqui para poder cancelar com o 3 de baixo. 5 vezes 4 aqui dá 20. O 2 fatorial é 2 vezes 1 que dá 2. E 20 dividido por 2 eu tenho 10. Ou seja, 5 elementos combinados em grupos de 2 dá exatamente 10 de resposta. O meu fracasso, o meu sucesso e o meu fracasso valem exatamente meio. Então, meio elevado a 2 sucessos, que eu quero obter exatamente 2 caras. E também meio, que é a probabilidade de coroa, elevada a 3. Então, nesse caso, eu tenho aqui montada exatamente a probabilidade de obter 2 caras. A gente já viu que a combinação de 5 em grupos de 2 vai dar 10, 10. 0,5 elevado ao quadrado é meio vezes meio, dá 0,25. E 0,5 elevado ao cubo dá 0,125. Ao multiplicar isso, então, você vai obter exatamente 31,25%. Nesse segundo exemplo, então, suponha que as chances de um casal ter filhos de olhos azuis seja de 25%, ou seja, uma chance em 4. Se esse casal tiver 6 filhos, parabéns aí ao casal, qual a probabilidade de 4 deles terem olhos azuis, ou seja, exatamente 4 deles nascerem com os olhos azuis? Bom, nesse caso, então, lembrando que a primeira coisa que eu tenho que separar é a probabilidade de sucesso e fracasso. Então, nesse meu caso, a probabilidade de sucesso é de ter olhos azuis, ela é de 1 em cada 4. E a probabilidade de fracasso, não ter olhos azuis, é de 3 em 4. Eu tenho, então, aqui 25% de chance de sucesso, que nesse meu caso é ter olhos azuis, e eu tenho 75% de chance de não ter olhos azuis. A primeira coisa, então, é separar aqui o que é sucesso, o que é fracasso.
Depois também, se eu tenho 6 eventos acontecendo, 6 filhos nascendo, eu quero que 4 obtenham olhos azuis. E nesse caso eu tenho a combinação de 6 separado em grupos de 4. 6 fatorial dividido por 4 fatorial vezes 6 menos 4, 2 fatorial. Isso aqui vai dar 6 vezes 5 vezes 4, né? Para eu eliminar com esse 4 fatorial aqui de baixo, dividido por 2, 30 dividido por 2, que dá 15. O 0,25 aqui, que é a minha probabilidade de sucesso, eu vou elevar a 4. Exatamente por quê? Porque eu quero obter 4 sucessos. E sendo assim, o 0,75, que é não obter olhos azuis, eu vou elevar a 2. Olha, 4 mais 2 aqui tem que dar o total, que é 6. 4 filhos com olhos azuis, 2 filhos sem olhos azuis. E nesse caso, então, o 0,25 elevado a 4 dá esse número gigante aqui. E o 0,75 ao quadrado dá 0,5625. Multiplicando isso, então, eu vou obter 3,29% de probabilidade de um casal que tenha 6 filhos de ter exatamente 4 filhos de olhos azuis, desde que a probabilidade de nascer cada filho com olho azul seja de 1 em 4. Num terceiro e último exemplo, vamos ver o seguinte: se a chance, a probabilidade de acertar um alvo num único disparo, ou seja, ao eu tacar uma única vez, eu tenho 30% de chance de acertar, qual é a chance de em 4 disparos eu acertar no mínimo 3 vezes? E aqui novamente eu chamo atenção para a palavra no mínimo, porque se eu quero acertar no mínimo 3, eu quero acertar 3 ou 4 vezes. Nesse caso, então, a probabilidade, não vou colocar o sinal de igual aqui, mas eu quero que no mínimo 3 vezes, ou seja, os meus acertos sejam maiores ou iguais a 3. E nesse caso, eu vou ter que fazer 2 cálculos, a probabilidade de acertar 3 e também a probabilidade de acertar 4. Porque se eu quero no mínimo 3, eu quero 3 ou 4 acertos. Nesse caso, então, calculando a probabilidade de obter 3 acertos, eu já defini, então, que o meu sucesso acertar o alvo, eu tenho 30% de chance, né, 0,3 aqui, e a minha probabilidade de fracasso é de 70% de chance, ou seja, de errar o alvo. Ao fazer isso, então, eu vou calcular aqui a probabilidade de 3 acertos. Combinação de 4 tiros separados em grupos de 3, né, porque eu quero 3 sucessos. O sucesso que é 0,3 elevado ao cubo, e o fracasso que é 0,7 elevado a 1. Novamente, ó, 3 sucessos, 1 fracasso. A combinação de 4 em grupos de 3 dá exatamente 4. 0,3 ao cubo dá 0,027 e 0,7 elevado a 1 dá 0,7. Então, a probabilidade de obter 3 acertos é de exatamente 7,56%. Isso se eu tenho 30% de chance de acertar e 70% de chance de errar. Ou então, calculando para 4 acertos, nesse caso agora eu terei combinação de 4 elementos de 4 em 4, eu terei 0,3 elevado a 4 acertos e nenhum erro nesse caso, 0,7 elevado a nenhum erro. 4 separado em grupo de 4 dá somente uma combinação, o 0,3 elevado à quarta dá 0,081 e o 0,7 elevado a 0 dá 1. E nesse caso, então, a chance de acertar as 4 vezes é de 0,81%. A probabilidade de obter no mínimo 3 acertos, ou seja, 3 ou 4 acertos, vai ser a probabilidade de 3 mais a probabilidade de 4, 7,56%. Mais 0,81%, que dá 8,37%. E tome bastante cuidado também com algumas palavrinhas que podem surgir nos seus problemas. Nesse exemplo que a gente viu aí e resolveu, eu tinha as palavrinhas aqui no mínimo 3 vezes. Se eu quero o meu resultado no mínimo 3 vezes, eu vou ter a probabilidade de 3 ou 4. Então, eu devo calcular a probabilidade de 3 ou de 4 e somar essas duas. Se eu tenho aqui, em vez de no mínimo, eu tenho no máximo 3 vezes. Se é no máximo 3 vezes, eu vou ter que calcular a probabilidade de não acertar nenhuma vez, a probabilidade de acertar uma vez, a probabilidade de acertar 2 e a probabilidade de acertar 3. E somar esses 4 caras aqui. Se em vez disso eu tenho exatamente 3 vezes,
Nesse caso, eu calculo apenas a probabilidade de 3 acertos. E também, alguns casos, pode, em vez de aparecer lá no mínimo, pelo menos. E aí, nesse caso, se é pelo menos 3, é 3 ou 4. Tome cuidado com essas palavras, no mínimo, no máximo, exatamente, pelo menos, porque elas podem gerar uma determinada confusão e você deixar de fazer alguns cálculos que realmente vão fazer diferença no seu resultado. Espero que vocês tenham aproveitado também essa segunda aula com resoluções de exercício e também com um resumo sobre distribuição binomial. Não deixem de assistir a primeira aula que falou lá sobre o conceito e sobre os exemplos desse tipo de distribuição. Não deixe também de deixar o seu like aí, curtir o nosso canal, se inscrevam no nosso canal. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.